Afinal de contas, Jones, o que você quer? Você quer que os fascistas voltem? Ou você quer derrubar o governo Lula? Fala pra gente, cara. Vamos lá, Luiz. Vê só. Eu vou responder essa pergunta contando uma história que é importante. O ano era 2016. Eu estava no ônibus passando uma fome do caralho, que a gente parava para almoçar, parava para comer de verdade só uma vez por dia, e o resto da viagem era biscoito e pipoca, né? Então eu estava no ônibus indo para Brasília, junto com a galera da porra do movimento estudantil da UFPE. E a gente estava indo para Brasília fazer o quê? Em 2016, teve a famosa Marcha para Brasília, que o objetivo era tentar impedir a votação da emenda constitucional 95, que a gente apelidou de PEC da morte ou PEC do fim do mundo. No contexto do golpe contra Dilma, o Temer trouxe para o Brasil uma inovação em termos de ataque burguês. Até então, no Brasil, a gente tinha a luta de classes, disputa política pelo orçamento. Disputa essa que a gente estava perdendo, mas era uma disputa, por assim dizer, aberta, no sentido de que nada na lei impedia, por lei, que você aumentasse, por exemplo, 10% o gasto com saúde, que você aumentasse 7% o gasto com cultura, que você aumentasse 12% o gasto com moradia popular. Então, você tinha ali um orçamento que, do ponto de vista da sua conformação jurídica, estava mais ou menos aberto de acordo com a luta de classes, com a correlação de forças na disputa pelo orçamento público. Claro, com algumas limitações, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal do FHC, que está vigente até hoje, que limita o gasto com folha de pagamento e outras limitações mais. O Temer trouxe uma aberração para a formatação do Estado burguês no Brasil, que é limitar por lei o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com aposentadoria, com proteção ao meio ambiente, combate ao racismo, enfrentamento ao feminicídio e tudo que você imaginar. Hoje, no Estado brasileiro, existem basicamente dois tipos de gasto, né, que a mídia burguês fala um economês que é para o povo não entender, que é o gasto primário. Gasto primário é uma forma chique de dizer o gasto com tudo. Com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com combate ao racismo, com combate à fome, com infraestrutura, com ciência e tecnologia, etc, etc. O gasto financeiro do Estado é o gasto com juros e serviços à dívida pública, fundamentalmente. Porque ano passado foram mais de 700 bilhões de reais pagos em juros e serviços da dívida pública. O teto de gasto do Temer dizia o seguinte: o gasto financeiro do Estado fica livre e a gente vai congelar por 20 anos todo o gasto primário. O que é congelar, gente? Veja, vamos imaginar que em um ano o orçamento da saúde é muito maior, mas só para fazer uma conta redonda é de 1 milhão. Aí a inflação foi de 3%. No outro ano, você aumenta só 3% esse orçamento da saúde, aí fica 1 milhão e um pouquinho. Isso não teve aumento real, você só repôs a inflação. Então, na prática, o poder de compra daquele orçamento é o mesmo frente ao ano anterior. Então, ele está congelado, ainda que na rúbrica, lá no documento, apareça um valor que cresceu. Cresceu, mas não teve ganho real. Ganho real é sempre ganho acima da inflação. Quando você aumenta o poder de compra de uma determinada rúbrica, um determinado setor do orçamento. O Temer veio com essa ideia. Baseado no negócio, que é uma palavra também chique, que é uma forma muito bonitinha de fuder o povo, que é austeridade. É a ideia que tem gasto demais, tem serviço público demais, tem Estado demais, tem que cortar, porque numa hora cortando você vai equilibrar as contas públicas, equilibrando as contas públicas vai baixar a taxa de juros, baixando a taxa de juros vai aumentar o investimento, aumentando o investimento vem mais crescimento, mais emprego, e a gente vai chegar no paraíso que aparece no panfleto dos testemunhos de Jeová. Tudo isso é mentira, mas esse é o discurso da mídia. Então, por que eu falo isso? Luizinho, nesse dia em Brasília, tava aí meu amigo Eribaldo. Meu irmão, a gente viu o mais próximo da nossa vida de um cenário de guerra. Quem tava em Brasília nesse dia lembra. Bicho, eu tava lá. Tá ligado? Assim,
carro pegando fogo, bala... Na hora que eu tava dentro do Congresso, vocês estavam vindo. Aquela foto que tiraram o pessoal tomando champanhe, eu tava ali atrás. Eu tava falando com o Jean Willis nessa hora. Porque eu consegui, o Glauber me botou lá dentro, e aí eu acompanhei de fora, e eu tinha outro camarada que tava lá na manifestação tomando porrada. A gente decidiu, quem vai tomar porrada hoje? Aí ele ficou lá fora, eu fiquei lá dentro. E foi isso aí mesmo, foi guerra, foi guerra. Bicho, era helicóptero jogando bomba de cima, jogando gás de cima. Meu irmão, teve um momento que a gente tava na pista da Esplanada dos Ministérios e a PM disparando o choque, disparando bala de borracha, e as balas de borracha só pegando nos vidros dos carros, na lataria dos carros, e você escutava um barulho ensurdecedor, que era só a bala de borracha pegando na lataria dos carros, pô, um negócio maluco, assim. Então quase fui preso. Levei 2 balas de borracha no braço, ainda bem que eu tava de casaco, sabe? Tipo, foi um... Não adianta muito, né? Foi uma merda, em nome de lutar contra o teto de gastos do Temer e a austeridade do Temer. Perfeito. Quando o Lula estava fazendo campanha, Luiz, em 2022, no segundo turno, eu apoiei o Lula no segundo turno. O Lula veio aqui para Recife, dividiu o palanque com ele. Tem várias fotos aí, o Lula no palanque, eu aqui do lado. Né? Eu não cheguei muito perto, não, que tava o Jacques Wagner, tava tava um clima assim, meio pesado, meio pesado, né? Festa estranha com gente esquisita e tal. Aí eu fiquei mais do lado, mas estava lá. O Lula prometeu acabar com o teto gasto do Temer. Inclusive, tem várias declarações do Lula durante a campanha. Eu fiz uma reunião de vídeo, está lá no meu canal, em que o Lula fala que teto de gastos é só para banqueiro, que teto de gastos só beneficia empresário, porque quer acabar com os serviços públicos para abrir espaço para acumulação privada. Então você sai destruindo saúde, educação, infraestrutura, cultura, tudo público para dar espaço de acumulação para as empresas privadas. Fundamentalmente, o Lula da campanha está certo. É isso mesmo. É isso que eu ia falar. Tipo, tirou nota 10. Aí até agora, nota 10. Certo. Quando o Lula ganha a eleição, o Congresso, na verdade, para ser mais preciso, o Senado, Luizinho, o Senado tinha a correlação de forças para acabar com o novo teto de gasto. Aliás, para acabar com o teto de gasto do Temer. Por que tem a correlação de forças? Esse ponto é muito importante e a maioria dos veículos de mídia progressista não falam isso, escondem esse debate. O que é um senador? Via de regra, é um ex-governador do Estado. E via de regra também é um empresário muito grande, ligado a setores mais conectados com a acumulação nacional de capital. Então, gente que tem empresa do grande varejo, gente que tem construtora, gente que tem rádio local, gente que tem empreendimentos no setor do turismo e por aí vai. Meu irmão, tem um colapso no investimento de infraestrutura e no crescimento econômico no Brasil, ao ponto de que há uma defasagem gigantesca de investimentos e também vários estados estão quebrados e endividados. O que é que o Senado queria, representando esses setores da média burguesia brasileira? Ela queria restaurar o investimento público, não porque esses caras são bons, porque eles pensam no povo. Eles querem investimento em estrada, em portos, em aeroportos, em revitalização do centro histórico, em facilitar escoamento de produção, em atração de turistas, etc. e tal, para garantir a taxa de lucro deles. Estamos falando de setores muito ligados à dinâmica do mercado interno. Além de que garantir uma governabilidade mais tranquila nos seus estados, para os seus parceiros, para os seus grupos políticos e tal, dado que a crise da capacidade de investimento público, o endividamento dos estados, déficit crescente, os efeitos da pandemia, colocam em risco a reprodução de mandato, de poder político de várias figuras. Então o Senado chegou assim e falou para o presidente Lula, bicho, o bagulho é o seguinte, o presidente Lula, na Lei Complementar 200, que foi aprovado no novo teto de gastos, aliás, na Lei Complementar 200 não, na PEC de transição, que eu acabei de esquecer o número, ele apresentou um projeto de lei muito rebaixado que mantinha o teto de gastos do Temer. E aí o Senado foi lá e falou assim, peraí, Lula, vai tomar no cu. Inclusive o Alexandre Silveira, que agora é ministro das Minas e Energia, era senador por Minas Gerais, fez uma articulação junto com o Renan Calheiros, junto com o Amar Aziz e companhia, e falou assim, Lula, agora é o seguinte, o teto de gasto do Temer está suspenso, e o seu governo tem até agosto de 2023
para apresentar uma proposta de novo regime fiscal para o Brasil. E, em paralelo, nesse orçamento de 2023, porque o orçamento de um ano, gente, é formado no ano anterior, né? Então, a PEC de transição, ela reforma o orçamento deixado pelo Bolsonaro. A gente vai liberar 150 bilhões a mais para você gastar em 2023. E você vai ter prioridade. O que foi aprovado, gente? Isso é muito importante. O teto de gasto do Temer estava revogado e só o governo Lula poderia propor um novo regime fiscal para o país. Nenhum deputado do Centrão, do MDB, do PP, do PL, ninguém poderia propor um novo desenho de regime fiscal. O que é que isso dava, Luizinho, para o governo Lula? A prioridade de pautar o debate. A caneta na mão. Exatamente. Você pauta o debate. Você vai dizer assim, ó, a proposta é essa, a gente vai debater a partir disso. Então, quem quiser modificar, quem quiser fazer crítica, quem quiser fazer melhora, vai fazer crítica melhor a partir desse desenho. Um rápido parênteses. É nesse momento que qualquer político, negociador experiente entraria com qual estratégia? Pô, meu amigo, a caneta tá comigo, vamos jogar lá no alto e a gente vai descendo o sarrafo. Não é isso? E organiza um grande debate nacional. Então, chama as universidades, chama os governadores, chama os empresários também, que você quiser ter contato das construtoras, não sei o quê. Chama um grande debate nacional para dizer assim, ó, qual é o desenho que a gente quer de política fiscal para o Brasil? Qual é o papel do investimento público? Qual é o papel dos serviços públicos? Chama os empresários tipo Ike Batista, né? Tipo esses isso, empresários que, pelo menos no discurso, eles entendem o papel do Estado, que não são esses que querem... desmonta tudo, né? Os Paulo Guedistas e os Ike Batistas, né? Trazemos esses pro nosso lado também, né? Exato. E assim, chama a CUT, o MST, o MTST, todo mundo para fazer um grande debate sobre qual vai ser o marco de política fiscal no Brasil. O que é que foi feito, Luiz? Haddad não conversou com ninguém. Presta atenção, gente. A CUT não foi chamada. Se você conhece o militante da CUT, pode perguntar. O MST não foi chamado, o MTST não foi chamada, a CTB não foi chamada, a UNE não foi chamada. Eu tive a oportunidade, Luiz, de um debate com o pastor Henrique Vieira, do PSOL, que é vice-líder do governo Lula na Câmara. Eu perguntei, pastor, o senhor foi consultado? O senhor foi chamado para debater, para formular a proposta do novo teto de gastos? Ele falou não. Eu tive a oportunidade de debater com a Iole Ilíada, que é militante do PT, membro da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação de formulação teórica do PT. Perguntei, Iole, tu, membro do PT, filiada e tal, o PT foi chamado para debater a política fiscal do Brasil? Não. O que foi que fizeram? Tiveram até agosto para apresentar o projeto. Não debateram com ninguém, não mobilizaram a sociedade. O Haddad, segundo declarações dele, só se reuniu com o Roberto Campos Neto, ele mesmo, o bolsonarista do Banco Central, e com um Felipe Salto, que é um banqueiro especulador historicamente ligado ao PSDB. Apresentou uma proposta de novo regime fiscal, chamado de arcabouço fiscal, ou regime fiscal sustentável, que eu chamo de novo teto de gastos, que é uma proposta ultra-reacionária, e já vou explicar por quê, e botou para votação em regime de urgência. Para quem não acompanha os trabalhos legislativos no Congresso, o que é que acontece? Quando é apresentada uma proposta, primeiro você tem que recolher as assinaturas para essa proposta ser protocolada. Quando ela é protocolada, ela vai passar pela comissão temática do qual ela é atinente. Então, por exemplo, uma proposta na área da educação, ela vai passar pela Comissão de Educação, e se ela for uma PEC, vai passar também pela Comissão de Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade dela, já que mexe na Constituição brasileira. Passando pela comissão, aí você tem a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Sendo aprovado, aí vai para o Senado. Se tiver modificações no Senado, volta para a Câmara dos Deputados para ter uma nova votação. Terminou a votação, vai para a sanção presidencial. Quando você coloca regime de urgência no projeto, o projeto não passa por comissão, não tem audiência pública, não tem porra nenhuma. Ele vai direto para plenário ser votado, papum, e acabou. É sem catraca. É aquele projeto que depende só de quem? Do presidente, né? Da Câmara. É só dele, né? Exatamente. Por exemplo, pautou, acabou-se. O governo Lula escolheu botar o projeto em regime de urgência.
O projeto chegou uma merda no Congresso. O Congresso deu uma piorada, mas o projeto chegou uma merda no Congresso. Por que o projeto chegou uma merda? Por 3 aspectos. Ele mantém a lógica do Temer, que é deixa o gasto financeiro do Estado livre, gasto com juros e serviço à dívida pública, e coloca limite no gasto primário do Estado. Lembrando, o que é o gasto primário? O gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com proteção ao meio ambiente, etc, etc. Que limites são esses? São fundamentalmente 2. O gasto não pode crescer mais que 2,5% do PIB ao ano. O gasto público. Aí você pensa, Jones, isso é muito ou é pouco? É a menor média histórica de gasto público da nova República Brasileira. FHC gastou mais, Lula gastou mais, Dilma gastou mais, Temer gastou mais e Bolsonaro gastou mais. Só para vocês terem uma ideia, 2,5 é o teto, não pode gastar mais do que isso. No governo Lula, a média de crescimento do gasto público foi de 7%. Vocês terem uma ideia, no ano que veio a crise, que o Lula falou que era uma marolinha e tal, gasto público cresceu mais de 14%. Agora, no máximo 2,5%. A média de gasto público, Luiz, do governo Bolsonaro foi 2,7%. Então é menos que o governo Bolsonaro. E é 2,5 assim, dando tudo certo. Tá tudo perfeito, tá tudo bombando. Só dá 2,5. E que não vai acontecer em um ano, o teto. Né? Então é uma banda que eles botaram um teto que é realmente um teto meio impossível de alcançar, né? Tipo, tem que ter todas as condições perfeitas para que esse teto se, né? E aí é uma banda, né, que é um piso de, no mínimo, o gasto público vai crescer em 0,6% e no máximo 2,5%. É a menor média de gasto público da história da nova República Brasileira. E aí vem a segunda trava, que é, e se aumentar a arrecadação, Luiz? Então, mas peraí, pô, não, beleza, então ajuste fiscal, mas então a gente vai tributar os ricos, a gente vai fazer a reforma tributária e tal, a gente vai aumentar a arrecadação. Se aumentar a arrecadação, só pode gastar a mais até 70% do aumento da arrecadação. Então, mesmo se aumentar a arrecadação, vem uma segunda trava que diz assim, não pode gastar tudo que foi do aumento da arrecadação. Só pode gastar até 70% do aumento da arrecadação. E tem uma terceira trava ainda, que é, se não cumprir as metas do novo teto de gastos, tem punição. Fica proibido por lei de dar aumento para o funcionalismo público, fazer novo concurso, dar aumento para a Bolsa Família, dar aumento para o salário mínimo, dar aumento para a aposentadoria. Então, se não cumprir a meta, as metas de déficit zero, de déficit de 1,5% do PIB, por aí vai, é proibido por lei de dar reajuste para funcionalismo público, de fazer novo concurso, dar reajuste para salário mínimo, reajuste para a Bolsa Família e por aí vai. Veja, tudo isso veio do governo. O Congresso piorou outras coisas. Por exemplo, capitalização de empresas públicas entrou no novo teto de gastos. Foi obra e graça do Congresso. Né? Mas esse limite de 2,5% e dizer que se aumentar a arrecadação, mesmo assim o gasto não vai poder crescer de acordo com a arrecadação, isso já veio da proposta do Congresso, do governo Lula. Então, se você quiser melhorar o nosso canal, ajudar a investir no nosso canal, a gente precisa trocar câmera, etc, etc, e aí vai ficando melhor, etc, etc, tá bom? Aí você pode fazer o quê? Você pode fazer um Pix pra gente. Aí você pode fazer um Pix nesse aqui que tá na tela, que é o Pix da minha esposinha, ela toma conta de tudo, e aí a gente vai conseguir melhorar cada vez mais os canais, porque aqui a caça aos fascistas não pode parar, certo? Porque aqui é fogo nos fascistas, fogo na Casa Grande, o comunismo vencerá. Paz entre nós e guerra aos senhores, esses sim. Financiem a mídia antifascista no Brasil e vamos pra cima deles. Ficou bom? Vocês gostaram do microfone novo? Ah, que maravilha.